Fala pessoal, estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Anápolis Pode Mais. Comigo, vereador Wederson Lopes, aqui direto da Câmara Municipal de Anápolis. E hoje eu trago um amigo e uma pessoa bastante influente na cidade de Anápolis, competente, que é o Luiz Antônio Rosa, em que nós que somos mais próximos chamamos de Luizinho, arquiteto, urbanista, empreendedor na cidade de Anápolis. Prazer receber você aqui, Luizinho. E eu que agradeço, obrigado demais. Eu vi muito amigo aqui participando, falei, um dia eu vou chegar lá. Você viu, na verdade, só um, o Zayek, que foi o de estreia. Foi bom, vi um corte dele excelente, gostei muito. Ele postou também no Instagram dele, e ele disse que teve um feedback bom ali de uns amigos dele de fora de Anápolis. Mas ele é ninja para falar também, né? Ele é bom, forte. Professor, né? Excelente, ele é muito bom. Que joia. Luizinho, é o seguinte, cara, você é arquiteto, a gente se conheceu, eu era, acho que, secretário de Habitação, Planejamento Urbano, lá, Meio Ambiente, Habitação, Planejamento, lá em 2018, 2017. E eu percebo você sempre muito interessado, né, com as questões de Anápolis. Você não é um arquiteto de escritório, você é um arquiteto atuante nas políticas públicas de Anápolis. Mas eu queria conhecer um pouco daquilo que eu ainda não conheço, e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui também, o que te fez, o que te levou à arquitetura, a fazer arquitetura. Você nasceu em Anápolis, um pouco da sua história com a cidade e daquilo que te levou à sua formação. Eu sou anapolino, goiano do pé rachado, bruto, que o pessoal gosta de falar. Sou nascido em Anápolis, morei muitos anos na região da Vila Jaiara, lá na Las Palmas ali. A nossa família tinha uma chácara, que depois a gente acabou virando loteamento. Estudei no SESI da Jaiara, depois do SESI da Jaiara eu fui para o Colégio Objetivo, depois eu fui para o UEG, em fazer arquitetura. A minha família, na parte do meu pai é agrônomo, engenheiro agrônomo, depois foi para civil, trabalhou muitos anos. E o irmão dele também, engenheiro. Então, seu pai é engenheiro civil, então? Meu pai era engenheiro agrônomo, depois ele migrou para engenharia civil. Você sabe que tem umas piadinhas, eu sou engenheiro civil. Né? Eu sei todas as piadas. Seu pai é engenheiro civil? Mas eu sei, vamos falar. Dependendo de onde vai passar seu podcast, eu posso até contar. Tô preparado. E aí, inclusive, teve essa piada dentro da família, falou assim, cara, que você vai fazer arquitetura, você é doido. E eu tive um diálogo uma vez com o meu tio e pro meu pai mesmo, e eles me deram a legislação pra eu saber exatamente o que o arquiteto fazia. E aí eu visualizei um arquiteto ali que planejava, que projetava, que tinha uma essência de conhecimento dentro da construção, como sendo o principal agente para começar uma obra. Olha, esse cara ele vai ser o autor aqui para ter uma orquestra que vai tocar aquele que ele criou. Então vamos fazer um negócio louco, o engenheiro que se vira depois para executar. Basicamente isso, só que o arquiteto que tinha um nível, assim, naquela época, que era a época dos livros que meu pai e meu tio tinham em casa, aqueles livros antigos de arquitetura e tal, mostrava muito o arquiteto que tinha conhecimento de todas as áreas. Aí eu peguei a legislação e vi que o arquiteto não tinha limite de construção, não tem até hoje limite de construção e projeto. Mas na época já se falava, não, o arquiteto não pode fazer um prédio com mais de 4 andares. O arquiteto não pode fazer projeto de mais de 4 andares, não sei o quê. Porque o pessoal tinha limitação de leitura, de simplesmente pegar a legislação e ler. Eu li. E aí eu entrei, depois de tudo isso, e decidi ser arquiteto, desenhava muito desde pequeno, vivia muito no ambiente de obra junto com meu pai. Pessoalmente, as obras dele eram mais ligadas ao urbanismo, à questão de rodovias e tudo mais. E aí eu entrei para a faculdade.
né? No meio da faculdade eu tive uma crise existencial Qual de período arquitetura, ali? lá no terceiro período. Você teve a Maria Luísa deu aula para você? Tive, a Maria Marisa, Luísa, tive tudo, porque também. eu formei na UEG também. Aí, E aí tem a era aula na matéria, parte de arquitetura. tem pra a você. parte de arquitetura lá. E aí eu cheguei lá na UEG, assim, no terceiro período, eu comecei a questionar que aquilo que eu estava vivendo não era o que eu pretendia. Eu achava, assim, claro que é um podcast que muitas pessoas vão escutar o que eu vou falar, Sim. mas é minha opinião. Eu peço desculpa para quem não concorda. Mas eu achava muito teórica a faculdade. Ela dava muito trabalho, era muito trabalho, não tinha pouca prova, você tinha que virar à noite fazendo trabalho. E eu estava me sentindo distante de legislação, estava muito ligado, que eu acho importante, a parte da criatividade, é muito legal o arquiteto criar. Você O fala, arquiteto... na faculdade, na sua época, você formou em que ano? Formei em 2010. 2010. Na sua época, então, já usava mais o AutoCAD mesmo. Porque na minha época usava muito Mas a gente, a prancheta, a a régua gente começou a paralela. desenhar na mãozona e depois você passa o AutoCAD e aí vai. Qual AutoCAD que era na época? O meu era o 14. O 14, mas ainda tinha uns antigos no computador lá. Mas assim, o AutoCAD que a gente tava já tava mais evoluído, né? E aí eu acabei saindo da faculdade, quase perdi a vaga porque eu não tranquei, eu saí. É mesmo. E aí eu fiz vestibular para engenharia agrícola, passei. E aí eu sentei com meu pai, conversei e falou, cara, você termina esse curso aí, depois você faz outro. Aí eu não fiz a matrícula para engenharia agrícola e fui tentar voltar para a faculdade, quase perdi a vaga e voltei. Quando eu voltei despido dos preconceitos, entendendo que tudo tem que melhorar, todos os setores têm sim, fui. E comecei a focar para onde eu queria ir. Então, já fui começar a fazer estágio e tal. Durante a faculdade eu dava aula de matemática no curso Meta, aqui em Anápolis, para concurso concursos militares e tal. Também dava aula no cursinho do Colégio Objetivo, lá com o professor Robert, que inclusive eu estudei no Colégio Objetivo como bolsista do professor Robert lá, que hoje é muito meu amigo. E aí eu diminuí essas aulas e fui focar em ser estagiário de construtora, ser estagiário de que pudesse ser, para eu saber para que rumo que eu ia. Hoje, ó, um parênteses nisso aí. Hoje eu percebo, eu também fui igual a você. Eu saí da faculdade, o que aparecia eu encarava. Trabalhei em Goiânia um ano, depois que eu me formei, numa empresa que faz os brinquedos lá do Hot Park, desses parques aquáticos. Tinha nada a ver, cara. Vamos embora, eu quero aprender. Depois comecei a trabalhar com câmara fria, fazendo projeto de câmara fria, pessoal lá da Isoeste, da Isofrio. Então, assim, hoje as pessoas falam assim, quanto que eu vou ganhar? O que é? As pessoas não querem adquirir experiência, né? A parte prática. E quando a gente fala, o cara acha que a gente é empresário, tá querendo convencer os outros a trabalhar de graça. Mas eu trabalhei de graça. Hoje a gente paga um estágio pro cara aprender. Ele tá recebendo para aprender. Justamente. Porque a faculdade realmente ela te dá uma habilitação para você aprender, para você poder chegar num lugar e adquirir conhecimento. A faculdade ela é muito ampla, ela tem que te dar uma visão geral e superficial de tudo. Sim. Depois que você vai para o mercado, é que você vai entendendo aquilo que você vai seguir e aí você começa a praticar naquela linha que você teve oportunidade ou que você tem mais aptidão. Então, a pessoa que está, igual você falou, nós estamos aqui falando para muitas pessoas, e você que está estudando hoje, seja qual curso for, você precisa, ao sair desse curso, ter uma humildade de aprender na prática aquilo que você viu superficial da faculdade para você adquirir experiência e com o tempo você vai fazendo seu nome. Assim como Luiz tem um nome famoso aí. Oh, meu Deus. E aí foi nessa questão, eu trabalhei com sistemas de gestão de qualidade e foi quando eu comecei a abrir minha mente. Falei assim, peraí, o arquiteto não faz só projeto, não. O arquiteto pode ser gestor de obra, o arquiteto pode ser do departamento de suprimento, ele pode ser da gestão da qualidade, ele pode ser de vários setores e, assim como o engenheiro também pode, tal, mas cada um com a sua expertise mais dominante. E aí quando eu formei, eu falei, cara, eu acho que eu vou focar no mercado imobiliário. Claro que quando eu formei, eu fiz muito projeto de casa pequena, casa média, prédio, fui fazendo tudo que vinha. E, paralelo a isso, eu abri uma construtora com amigos da engenharia e um outro amigo da arquitetura, o Diego e o Jonathan. Depois a construtora acabou vindo meu pai, meu irmão,
Em 2020 eu separei a sociedade, meu pai faleceu tem um tempo atrás, e aí acabou o Jonathan voltando a ser o sócio da consultora. Mas, paralelo a isso, tem a LARC, é um escritório de desenvolvimento imobiliário, chama LARC Arquitetos Associados, mas a gente faz a viabilidade. Então, a gente faz a viabilidade mercadológica, a viabilidade legal, a viabilidade financeira, para desenvolvimento do produto. Aí depois nós vamos para a fase de desenvolvimento do produto. E aí o meu foco hoje, claro que a consultora, eu sou sócio, a consultora incorporadora, mas o foco principal da energia está voltado para esse ramo. Eu posso dizer assim que seu pai é a sua grande inspiração para tentar na arquitetura, apesar dele ter sido engenheiro civil, mas você está lidando ali com essa questão de obra, foi isso que despertou você para essa profissão? O que me encantou era a gente chegar, principalmente em cidades, quando eu e meu irmão era criança, as férias a gente ia viajar com meu pai. Então, porque meu pai, ele dificilmente ficava em casa. Ele chegava de noite, ou ele ficava 2 semanas sem ir, ou ele ficava um final de semana, porque obras eram sempre longe. Uhum. E aí a gente ia de férias ficar com ele, trabalhar com ele. Então a gente via uma cidade sendo o asfaltamento começar do zero. Você fazer a base, leito, fazer tudo, limpar o grade, organizar tudo, terraplanagem, até o final em algumas outras cidades que era rejuvenescimento de pavimento, lama asfáltica, o que o pessoal gosta de falar. E aí a gente começou a gostar disso. Meu irmão, quando ele foi para a faculdade, ele fez construção de vias terrestres, que era o tecnólogo, e depois ele fez engenharia civil. E eu fui para arquitetura e urbanismo, mas aquela intenção ali de trabalhar mais com obra, mais com urbanismo, mais com loteamento, incorporação, já era essa ideia. Sim. Mas o mercado, a realidade é outra, você tem que ir pegando o que tinha, então você pegou uma fase boa, né? Dessa fase de loteamento, incorporação, foi uma fase... O Brasil teve um boom ali em 2000. Teve. Você formou em 2010, né? 2012, de Foi, 2008, 2012. Foi esse é o problema. Foi um boom, aí né? que eu virei empresário por causa disso. Que eles falaram, nossa, esse trem aqui é bom demais, vou virar empresário. Aí depois... depois você volta pra realidade. Não, mas você é um cara bem sucedido. Eu vi que você tocou no assunto aí com relação à sua preocupação dessa falta de conhecimento da legislação do estudante, né? E vamos colocar aqui no nosso caso, engenharia civil e arquitetura. E você hoje é uma pessoa muito engajada, você é vice-presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, inclusive o presidente é o Luiz Leda. Luiz Leda, 2 Luiz lá e são 2 jovens empreendedores. Sim. Porque a CIA tem cabeças pensantes, pessoas bem experientes, e geralmente essas pessoas que estavam à frente da presidência. Né? Eu me lembro do Luiz Medeiros, outro Sim. Luiz, hein? Luiz Medeiros. Ridoval, o Anastácio, que gosta muito de você, né? Vocês muito parceiro quando ele foi presidente, o Anastácio. E agora essa juventude ali à frente da CIA. E além disso, de vice-presidente da CIA, você é presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil aqui da cidade de Anápolis. E o que te levou a militar, vamos colocar assim, tanto na Associação Comercial e Industrial, quanto no Sindicato da Construção Civil, porque você poderia estar tranquilo no seu escritório, fazendo seus projetos, ganhando seu dinheiro, mas você assumiu essas missões, eu creio como missão. Assim como eu estou aqui na missão de ser vereador. Você está na missão fazendo essa política pública através do segmento organizado da cidade de Anápolis. Por que te levou a isso? Meu pai trabalhava com o Álvaro, que foi presidente da CIA. O Álvaro e foi presidente do Sinduscom também. Está lá até hoje, né? Tá atuante até hoje. Trabalha muito com pavimentação, obras públicas o principal cliente da Castelo, que é a empresa dele, é obras públicas, né? Rodovia, cidades, etc. E meu pai trabalhava com ele. E aí, o Álvaro, assim, como se fosse um tio, né? Como se fosse um pai. E aí ele, Luiz, vamos participar aqui. Vai ter uma palestra do Sinduscom. Inicialmente eu comecei a participar do Sinduscom para aprender. Tinha palestra da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. E eu vi que eu era o único estudante que estava naquele negócio lá. E era aberto para todo mundo. Sempre profissionais, sempre empresários, e eu estava lá. Porque
eu gostava mesmo de adquirir conhecimento. E fui convivendo. Formei, abri empresa, o Álvaro me colocou na diretoria, fui contribuindo, fui ajudando o que podia ajudar, organizando curso, fazendo curso e vivendo aquilo ali. Como é que você vê que isso, tanto o Sinduscom quanto a CIA, o seu envolvimento e as demais pessoas que estão ali, como esses instrumentos podem contribuir, porque o tema do nosso podcast, o nome do podcast é Anápolis Pode Mais. Como eles podem contribuir para que Anápolis cresça, se desenvolva economicamente, socialmente? Assim, a pessoa que está parada no tempo, ela não vai contribuir em nada, ela só vai reclamar da cidade. Anápolis tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Então, quando a gente está lá dentro do Sinduscom, a gente, eu saí da diretoria e acabei vindo para a presidência, e vai morrer isso aí em 2027. Fiquei sabendo que o presidente ganha mais. Né? Ganha mais. Não tem salário, viu? Não tem salário. O pessoal acha que tem uma fortuna de salário. Não tá pegando também dos aposentados, não, né? Não. O Sinduscom é o sindicato que pega dinheiro dos aposentados pega lá. Nada. Né? O Sinduscom é o seguinte: antes era obrigatório pagar o Sinduscom, os consultores, até a reforma que o Temer fez. Depois, participa quem quer. E nós temos muitas empresas associadas. A Anápolis tem incorporadora, construtora, obra pública, obra industrial, loteamento. Tá todo mundo dentro do Sinduscom. Então, nós somos uma entidade unida. As principais incorporadoras, consultores, empresas do ramo, tá dentro do Sinduscom. E isso é muito bom, porque isso faz a cidade evoluir. A gente tem concorrência lá dentro, mas a gente não vai se matar. A gente tem que se organizar. Ah, mas vocês vão combinar preço? Nunca vai. Porque o cara que quer comprar e outro que precisa vender é a lei da oferta e da procura. Mas a gente vai combinar o quê? De ser cordiais, de ser amigos, de se respeitar, de poder ter um clima melhor, mas vai ser concorrente, não tem como. Vai ser. As empresas, tem empresas lá que são diretamente concorrentes, uma no segmento de alto padrão, outra no segmento, mas esse diálogo existe. E isso a gente acompanha a lei. Vamos fazer uma lei aqui que a gente possa ajudar a ter uma lei mais organizada. A gente observou que tem um associado aqui que, se depender dele, a cidade vira tudo concreto. Não é assim que a gente quer. Nós queremos uma cidade que seja boa, a cidade que tenha bom senso aqui e tal. Então, esse diálogo das entidades, principalmente o Sinduscom, esse diálogo contribui para a cidade. A cidade ganha com isso. Porque existe um padrão ali de pessoas que pensam parecido. Sempre tem um cara que vai destoar. Sempre tem um cara que vai queimar o outro. Mas isso aí não então é diferente regra. Aqui da Câmara. Aqui na Câmara não tem isso, não. Aqui na Câmara não tem uns doidão que faz um discurso assim, e aí fala assim, não, todos os vereadores são vagabundos. Não, cara, não é todos. Todos os incorporadores, todos os empresários da construção querem só verticalizar e acabar com a cidade. Não é isso não, cara. A gente quer ter uma cidade boa, uma cidade que não sofra por estar do lado de Brasília e de Goiânia, porque hoje a gente sofre. Porque então tem muita vantagem e tem muita desvantagem. Nós atropelamos aqui, nós vamos já aproveitar que nós estamos nessa vibe aqui do plano diretor. Você atuou no plano diretor, nas discussões do plano diretor 2016? Atuei. Você já estava no mercado? Atuei, né? 100% de todas as discussões. Eu não falei nenhuma. Fiquei, inclusive, todos os dias. E, se eu não me engano, é você que era aqui na Câmara, sim. Da Comissão de Urbanismo. Todas as discussões da Comissão de Urbanismo eu participei, todas. Então, inclusive, eu ia almoçar com vocês de vez em quando, saía, encerrava um almoço da Câmara. Eu não pagava, viu? Não, a Câmara que pagava. Até o projeto chegar aqui na Câmara, ele tem as discussões lá no Executivo, né? Começa lá na Prefeitura, depois ele vem aqui para a Câmara. Então, olha que legal. Eu e o Luiz, nós discutimos há 10 anos atrás, 9 anos, o plano diretor de 2016, que nós identificamos, e a nossa experiência agora, cabelos brancos já, barba branca, né, já mostra que a gente consegue hoje, com essa experiência, ver aquilo que erramos ou aquilo que nós não conseguimos mudar e que o plano diretor atual ele falha e ele impede o crescimento de Anápolis, e agora nós começamos uma discussão do novo plano diretor. E aí eu já quero juntar algumas perguntas aqui. Por exemplo, você viajou muito. Eu vi que você esteve aí na China, no Catar, você fez um tour aí. Eu queria que você falasse um pouco dessa viagem
E aproveitando esse momento de atualização do plano diretor, você, presidente do Sinduscom, você vai depois que falar para a gente o que você viu lá fora, o que nós podemos ter de prática ou de prático para que a gente possa propor, porque não somos um ou outro que vai definir. Se fosse só nós dois, o plano diretor ia ser perfeito. Mas nós temos que conversar com o restante do Sinduscom, o restante dos vereadores. Sim. Então nós temos que debater com todo mundo. Mas na sua experiência, conta um pouco para a gente dessa viagem que você fez e aquilo que você vê que tem condição de ser feito aqui em Anápolis. Bom, sempre que a gente pode, a gente viaja, principalmente a gente tem viagens que eu faço com a minha esposa, que é lazer e tal, e a gente viaja, mas a gente viaja muito com empresários. Essa última que a gente foi para a China foi com alguns empresários da FIEG, da Federação das Indústrias. Inclusive hoje, o Enver, que é o nosso diretor do Sinduscom, da JS Consultora, e o Juliano, que é o nosso vice-presidente, o Juliano da consultora Emisa, eles estão na China. É mesmo? Acabei de falar legal. com eles, eles estavam indo dormir, né? Estranho pra caramba. Então, eles estão já com o Sinduscom Goiás. Eu vou me filiar ao Sinduscom, eu quero viajar também. Só que lembrando que cada um Cada um paga paga no o seu seu, bolso. O sindicato não paga pra ninguém. E aí a gente foi pra China, normalmente nessas viagens que a gente faz, uma vez eu ajudei a organizar uma viagem para Itália em 2018, então a gente já foi para Itália, para Alemanha, para Portugal, sempre com foco em, quando é viagem só da indústria da construção, a gente foca na indústria. Quando é vários empresários de vários ramos, a gente tenta mesclar as visitas e fazer alguma coisa, mas que contribua de alguma forma para outra empresa. Eu vou numa visita ali, mas eu aprendo sobre gestão, mesmo sendo um ramo diferente. Eu vou na outra ali, eu aprendo sobre logística. Então a gente faz isso. A gente foi na China, e a China tem várias críticas, não é um país assim, eu não estou inventando aqui, Sim, né? Porque depois corta isso aqui e fala que eu estou falando contra o autoritarismo, vai falar que não sei você é o quê, comunista. vai falar que eu sou comunista. A China é o seguinte, aquele tanto de gente, ela funciona porque está daquele modelo que eles fizeram lá, está funcionando. É autoritário, a gente tem que usar o VPN para conseguir comunicar com aqui, porque não funciona Google, não funciona Instagram, não funciona o WhatsApp lá, beleza. Só que você vê claramente que o Estado está fazendo uma construção do que é urbano, revitalizando o que é urbano. Tudo bem, em questão de economia, é artificial. A China tem uma economia artificial, não é uma economia natural igual a nossa, que tem altas, tem baixa, que tem inflação, que não tem inflação. Então, em questão de economia, não se discute. O Catar é a mesma coisa. O Sheik lá, o Emir, tá botando grana, fazendo aquilo ali virar um paraíso para poder fomentar o turismo e tudo mais. O que eu vejo disso? Não existe democracia nesses dois países, Sim. mas existe uma evolução arquitetônica e urbana muito grande. Nós temos claros problemas. E o problema principal é o empresário no Brasil, ele é marginalizado, ele é o Estado contra o empresário. É o Estado contra o empresário. Aqui não tem nada para ajudar o empresário. Muito pelo contrário, o Estado precisa arrecadar mais dinheiro para gastar com populismo, para gastar com coisas que não deveria gastar, e vai aonde? Ele vai lá e aumenta o imposto do empresário. Ele vai lá e sufoca o empresário. Então, o Brasil, o empresário está sufocado, a população está sufocada, porque o cara não consegue receber um salário digno, porque paga isso, paga aquilo, o cara recebe pouco, e quem paga acha que está pagando muito, porque não tem margem. Tem empresário que está bilionário, riquíssimo, mas porque tem ajuda do governo, então essa ajuda não é para todos, essa ajuda ali é só para quem são os amigos do rei. E aí isso reflete diretamente no nosso urbanismo, diretamente. Quando você vê uma cidade cheia de muro, é uma cidade que não tem segurança. Você vê uma cidade cheia de lixo, ela não tem gestão, ela não tem grama cortada, ela não tem pavimento organizado, está tudo cheio de buraco. Então, o nosso urbanismo hoje no Brasil reflete um país corrupto, sinto muito, é corrupto, é desorganizado, um sistema fortíssimo que quem manda são poucos, que quem domina são poucos, e aí isso vai refletir diretamente ali. Então, quando você vê uns Estados Unidos que não tem muro, que é tudo muito lindo e tal, mas no Brasil tem isso, no condomínio. Mas o condomínio, o que o cara está fazendo? Ele está pagando de novo a segurança, ele está pagando de novo
a limpeza que ele deveria ter. Sim. Ele está pagando de novo um monte de coisa que o Estado deveria dar para ele. É um microsistema. É igual o plano de saúde. Você está pagando o plano de saúde, você está pagando de novo o SUS. Então, então vamos pagar todo mundo? O SUS poderia funcionar muito bem se não tivesse os desvios que tem. Porque o problema do Brasil não é só desvio, não. O problema do Brasil, ele é a incompetência e a corrupção. Porque também, onde não tem corrupção, tem incompetência. Cara, você falou um negócio muito, muito prático aí, que, por exemplo, pegando o exemplo da insegurança. Na verdade, foram muitas poucas pessoas que comandam o Brasil. E a impressão que a gente tem é que o crime organizado comanda o Brasil. Por isso que há tanta impunidade. Porque as leis são frouxas, porque o crime, ele ajuda a eleger os deputados, senadores, né? E isso é algo muito grave. E eu sou um político, mas a gente vê como é que funciona o sistema. E essa lei frouxa faz do Brasil um país inseguro. E por ser um país inseguro, isso reflete no urbanismo do nosso país. Sim. E da nossa cidade, consequentemente. E hoje, você vê que dentro dessa realidade aí, a verticalização, porque você morar em apartamento, teoricamente é mais seguro. Vários condomínios fechados. Essa é uma realidade que a gente enfrenta. Não que a gente vai mudar essa realidade, porque a gente não vai, talvez, mudar essa questão da segurança ao longo de muitos anos aí. Mas com relação à prática hoje, plano diretor que está aí para ser atualizado, o que a gente pode fazer para melhorar o urbanismo anapolino? Excelente pergunta. Primeiro, não ter paixões. Não falar, Nápoles tem que ser uma cidade verticalizada. Não, ela não precisa ser obrigatoriamente verticalizada, nem horizontalizada. Ela tem que ter, dentro do plano diretor, bom senso. Existem regiões que é importante a gente verticalizar. Existem regiões que é importante a gente ter uma preservação ambiental maior, pelos problemas que a gente já tem de enchente, pelos problemas que a gente já viu no decorrer dos anos. Existem regiões que a gente precisa horizontalizar, que a gente precisa monumentalizar. Então, a cidade ela precisa ser vista como algo a longo prazo, porque o plano diretor é o quê? É um planejamento. E as gestões têm que vir seguindo esse planejamento. Depois, do meio dessas gestões, não se muda o planejamento. Você pode questionar e trabalhar esse planejamento, mas por isso que tem que ser um estudo bem feito. Porque senão você muda o que está planejado de acordo com os interesses. Deixa eu te fazer uma pergunta prática. Bairro de Lourdes, Recanto do Sol, não vou falar o Colorado não, deixa o Enver quieto lá, Colorado, Pirineus. Mas vamos pegar essas regiões bem populosas, região do Bairro de Lourdes, região do Recanto do Sol. Você acredita, o que você acha de incentivar a verticalização nesses bairros? Isso vai ser natural. O bairro de Lourdes... Mas se o plano diretor não permitir, não vai acontecer. Então, se você é a Sim. favor ou contra permitir a verticalização nesses bairros? Muito a favor, porque se a gente realmente quer uma cidade que vai desenvolver, daqui 10 anos nós vamos estar conversando de novo e Anápolis vai ter desenvolvido, assim, se Deus quiser, muito. Mas esses 10 anos que a gente conversou para trás não mudou muita coisa. Assim, a gente teve desenvolvimento, a gente teve... bairros, né? Região leste ali, Teve, mas assim... De se tornar uma cidade referência, diferenciada, a gente não teve. A gente, inclusive, proporcionalmente foi perdendo espaço para Aparecida de Goiânia, Rio Verde, que outras cidades que tiveram um desenvolvimento melhor que o nosso. Eu vejo assim que o bairro de Lourdes, ele tem um potencial para verticalizar. Eu vejo que... Os lotes lá são muito grandes, né? O próprio Cerejeiras ali é uma questão que pode emendar ali e ser uma coisa mais horizontalizada e tudo mais. Assim como a questão do Parque Brasília, o São Jerônimo. Nós temos a parte da Jaiara, que tem uma tendência em alguns eixos ali de verticalizar, mas ainda não tem... nós somos uma cidade que ainda tem uma disposição de terrenos grande, e duas coisas são principais para verticalizar hoje. A primeira coisa é o trânsito. A via, né? E a segunda coisa é você ter segurança. Então, às vezes, o cara tem uma casa que está no mesmo preço de um apartamento, ele vai para casa. Sim. Ele não vai para o apartamento, porque o nosso trânsito tem problemas, mas ainda não são problemas gigantescos, igual muita gente sofre em São Paulo, Brasília e outros grandes centros. Mas a gente já tem um lugar aqui que o congestionamento está prejudicando realmente. Porque se a gente não pegar congestionamento, 30, 40 minutos a gente corta a cidade. Sim. Mas tem congestionamento que você fica 40 minutos só nele lá. Então, tem locais que tem essa tendência da gente poder ter, assim, por exemplo, na Anápolis City, se houver uma modificação
da legislação, porque é só residencial, se acaba mudando, vira um outro, o Jundiaí, E as vias do Anápolis City, por exemplo, são vias mais largas. são mais largas. Né? E justamente, e o Anápolis City hoje, pela insegurança, muitas pessoas migram do Anápolis City para condomínio fechado. Sim. E você fica tendo, essa é uma parte importante, porque você fica tendo lotes muito grandes com residências que elas não aproveitam todo aquele espaçamento, mas sim usufruem de toda a infraestrutura. Então isso se torna caro para o município. Igual os lotes chacras lá no Colorado, naquela região, lá nas Chacras Americanas, você tem um lote muito grande, que tem iluminação, tem esgoto, tem água, tem asfalto, só que num lote de 2.000 metros quadrados, você tem uma residência. Uma residência, mora uma família naquele lugar. Então isso se torna caro para a cidade. Aí, muitos arquitetos urbanistas, eles vão falar que você não pode adensar aquela região, porque vai prejudicar a questão da mobilidade. E aí entra nesse conflito. Aí vem Por o isso que o conflito tal do da arquiteto cidade e urbanista compacta. é meio complicado mexer com esse povo. É porque tem um povo desse, assim, dos meus colegas, que trabalham com ideologia. E aí, fala sobre isso um pouquinho pra gente ir O que está numa fim. cartilha ideológica ali é o que ele vai seguir. Mas aí, se você levar isso para a profissão prática. de médico, não funciona. Fala assim, você vai cortar o coração do cara aqui porque o livro de fulano, que segue o Karl Marx, falou que assim que corta o coração, técnica é técnica. A cidade tem hora que ela, por isso que eu falei, tem hora que a dinâmica dela é para ser compacta, você precisa reduzir custo de infraestrutura e tudo mais. Tem hora que a outra dinâmica vai ser uma cidade, não, eu quero uma cidade igual Brasília, porque quem fez Brasília foi Lúcio Costa e não sei o quê. Tem coisas boas em Brasília, mas tem coisas péssimas. Tem coisa boa na arquitetura de Oscar Niemeyer, mas tem coisas ruins. Então, sim, a gente tem que partir do bom senso e não é a ideologia que tem que vir. Quando se discute um plano diretor, quando se discute lei, a ideologia acaba entrando. E aí é difícil você convencer uma pessoa, às vezes, tecnicamente, porque ela vem e quer pregar em você um crachá. Então, eu sou empresário e falo, não, então você só quer ganhar dinheiro com essa lei. Você não quer saber do meio ambiente. Aí tem o nosso amigo que é do meio ambiente, não, é xiita. É o meio ambiente, isso aqui não pode nada, não faz nada, aqui é uma APA. Não pode e a cortar APA vai virar árvore. mato pro resto da vida aqui. E aí, enquanto isso, tem cidades que são mais inteligentes, que trabalham a recuperação do meio ambiente de uma forma bacana, a preservação e tudo mais, mas consegue incentivar o crescimento e o empreendedorismo. Isso Então, mesmo. quando a gente não faz isso, a gente deixa só o lado ideológico acontecer, nós pisamos no freio da economia, a gente não fica uma cidade interessante para investimento, ninguém quer investir, nem quem é daqui, nem quem é de fora, e aí todo mundo ao nosso redor está crescendo, em alguns a custo do meio ambiente, tem gente que realmente faz a coisa errada e tudo mais, mas a gente tá ali, tem como fazer o certo, mas tem gente que não está disposto nem tentar fazer o certo. O lençol freático, não pode fazer subsolo. Mas o que a gente pode ver de tecnologia que tem hoje para a gente não afetar o meio ambiente e permitir que a gente tenha um adensamento melhor? Tal. Não tem nada. Não tem nada. Tudo bem. Tem. Então, peraí, isso aqui funciona? Vamos usar? Vamos reaproveitar a água da chuva? Então, essa discussão, quando ela vem tecnicamente, todo mundo chega num acordo. Mas quando ela vem com ideologia, não chega em lugar nenhum. Falou tudo, Luiz. Luiz, caminhando aqui para o encerramento, eu quero que você me fale duas coisas. Primeiro, a nível de arquitetura, o que mais encheu seus olhos na sua viagem internacional, essa última agora, que você já fez várias? Essa última agora, China, Catar. A nível de arquitetura, qual foi a obra que mais encheu seus olhos? E em Anápolis, qual é a prioridade para esse novo plano diretor? O que você acha que tem que ser prioritário, segundo o seu pensamento, de foco, para que a gente possa dar uma virada de chave aqui em Anápolis? Então tá, vamos lá. A primeira, na China, de tudo que eu vi a sede da Huawei, que foi algo impressionante, 7 milhões de metros quadrados de terreno, mais ou menos uns 3 milhões e meio de construção, e eles representaram 9 países e 12 vilarejos. Exatamente assim, você olha, lá, você está lá dentro, até a trepadeira subindo na parede assim, você vê que é a Inglaterra. Ali você anda dentro de um trem lá dentro, você vê que é a França. E lá é o quê? Uma cidade? Fizeram uma cidade
para alojar mais ou menos uns 30 mil funcionários da Huawei, que é como se fosse uma universidade, um centro de pesquisa da Huawei. E aí tem a parte moderna, que tem os prédios onde as pessoas moram, os funcionários moram, e tem essa parte interna, onde tem café, é a vida europeia, exatamente, o paisagismo, as pontes, é do tamanho de uma cidade. Cara, esquece que tá na Caramba, China. aquilo é impressionante. É na China? Na China. Aquilo eu fiquei impressionado mesmo. E aí vem a questão mais louca de tudo. Foi feito em 5 anos, mas é muito grande mesmo, em 5 anos, aproximadamente 10 bilhões de reais, uns 8 bilhões de yuans. Então, sim, é algo que precisa ter dinheiro, precisa ter gente, mas também precisa ter muito planejamento e muita gestão. Eles conseguiram ter esses 4. Claro que a gente questiona como arquiteto que é um pastiche, quando você tem um estilo arquitetônico de uma outra região, de outra época, e você coloca num lugar. Mas eles não quiseram só fazer uma representação, eles queriam mostrar um poder ali mesmo do que eles são capazes, mas só quem vai consegue entender o que é aquilo. Não é normal. É impressionante. E tem vários prédios muito altos. Em Shenzhen tem o 4º maior prédio do mundo que está lá. Tem muita coisa de arquitetura que é impressionante. Agora você vai para o Qatar, meu amigo. Tem o Qatar Tower, onde funciona um hotel. Aquele assim? Cara, esse é tão impressionante que é bom de podcast que no meu celular tá ele aqui, ó. Aí, uma foto que eu lá tirei. pra aquela câmera ali, ó. Bicho, cara, isso aqui é um hotel 6 estrelas. E lá dentro, cara? Minha curiosidade, eu vi Cara do céu, os caras fica perdido lá dentro, assim, porque ele é... O símbolo do Qatar é como se fosse, né, uma lua, ou até mesmo 2 espadas, e eles fizeram esse prédio, né, onde tem o Raffles Hotel, que é 6 estrelas. E aí, cara, o prédio é impressionante. No rooftop tem um bar muito... Lá é proibido bebida alcoólica, só pode consumir quem tem o passaporte e apresenta nos bares. Eu vi que você comprou uns vinhos, parece que perdeu tudo. A gente chegou com os vinhos lá e não entrou. E aí a gente, cara, aí tocando aquela, né, um jazz lá em cima, aquela coisa bacana. Mas os caras são tão completos no negócio que na hora que você entra no hotel, no hall, tem sempre uma pianista tocando uma música ali, bem tocado mesmo no hall. E aquilo ali, aquela arquitetura e ambiência, os caras conseguem criar de ponta a ponta aquele clima assim de prosperidade, aquele negócio. Então aquilo ali foi impressionante. Né? Impressionante. A atmosfera do lugar, né? E aí, vem respondendo a sua última pergunta. Anápolis jamais vai ter um prédio desse. Anápolis jamais vai ter empreendimentos que a gente vê no mundo todo que são impactantes. Não vai ter. A nossa legislação não permite. Fala, Luiz, mas Anápolis não tem esse caráter. Peraí, então faça uma pesquisa e me prove que ela não pode ter. Eu não estou falando que aqui precisa ter o prédio mais alto do mundo, mas aqui tem hora que você vai... de Goiás, você vai criar um volume no prédio, você não pode. Porque você... não, o afastamento, não sei o quê. Mas esse volume é estético. Não tem ninguém morando nesse volume. Não, isso aqui não... Então você não consegue sair de uma arquitetura mais arrojada. Então, o que precisa, principalmente, a gente ver no plano? A gente precisa ver a essência da nossa cidade. Qual que é o caráter sociocultural que ela tem? A gente precisava dar mais ênfase, por exemplo, à base aérea. A gente podia ter um museu aeroespacial, aeronáutico aqui, de referência nacional. Esse museu podia ter formação, podia ter um centro de pesquisa, podia ter uma unidade do Senai, alguma coisa lá dentro. Estou falando de que o plano diretor tem esse potencial de ver qual que é a cultura, qual que é o caráter de crescimento cultural que a cidade tem, socioeconômico. Mas a legislação, se a gente estudou e viu que a cidade é uma cidade dinâmica, por que a gente não deixa alguns pontos da cidade que permita algum tipo de arquitetura dessa forma? Hoje não tem. Você pega o Código de Obras, nós estamos falando do plano diretor que está vencendo seus 10 anos, 2006. E o nosso Código de Obras, que é 2006, cara, lei 120 de 2006. É a época do Pedro saiu. E aí tá lá dentro lá o ambiental, raio. E o ambiental que é de 99? O municipal, ambiental. Não tem lógica isso. Entendeu? Você pode até ter um plano diretor bacana, mas se você não revisar as leis complementares que têm influência e compatibilizar elas, a gente fica amarrado. Então hoje você não consegue, às vezes é um prédio ali que você vai ter um garden, ou passar uma passarela de um prédio para o outro. Na nossa legislação é impossível.
você pegar igual Nova York, tem passarela que passa de uma rua para outra. Aqui é impossível. O poder público, e aí ele fica ali, o analista da prefeitura está amarrado, porque a culpa sempre é do analista da prefeitura, nunca é da lei. O cara não pode aprovar. E o cara quer ficar com raiva do analista. Não, culpa não é do analista, não, meu amigo. A lei é ruim. Lei. O cara tá amarrado aqui. Se ele aprovar isso aí pra você, é o CPF dele que tá indo embora. Nós precisamos arrumar a legislação. Aí vai ter audiência pública, vamos ter muitas audiências públicas para atualizar o plano diretor. Aí cadê as pessoas? Cadê os engenheiros, arquitetos, estudantes, professores, empreendedores, ambientalistas que sejam para vir nas audiências públicas e debater? Porque quando eu estava lá na prefeitura como secretário ou como diretor, chega lá o profissional e fala, mas que lei burra, mas não pode. Mas, pois é, foi aprovado, você não participou, você não discutiu, a lei foi aprovada e está aqui, a gente tem que cumprir. Tem que mudar a lei agora. Só que tem que ter a vontade política também, aí, né? Sim, por isso que nós estamos aqui. Porque se o político chega lá e fala assim, não, eu quero aqui, eu quero para que rumo. Rapaz, meu amigo, eu posso ser polêmico, eu vou falar aqui, mas se o Sinduscom não tivesse trabalhado naquela época, junto com a Câmara, a gente tivesse junto mesmo. Rapaz, a lei do plano de ouro não foi boa, mas ela ia ser pior demais. Sim. Por vários momentos tinha coisa ali que inviabilizava, era 100% de e muita mudança ponto. Que aconteceu, pequenas mudanças que aconteceram ao longo desses 10 anos, né? Teve muita alteraçãozinha. Por exemplo, a gente estudou o caso do Colorado, do lote chácara, não podia fazer nada lá. Então, amarrava um setor que Anápolis já não tem muito perímetro, não é nem perímetro urbano. Anápolis não tem muito perímetro, Anápolis é um município pequeno. Concordo. E aí você tem vários setores com lote de chácaras e você não podia fazer nada. E já que você falou de vontade política, para a gente fechar agora mesmo, encerrar esse excelente podcast aqui, Anápolis Pode Mais, prefeito Márcio Correia, você vê nele essa vontade? Vejo. Eu costumo dizer até para ele mesmo que eu vejo até demais. Tá acelerado e vira à noite e vai no hospital. E assim, é um cara que está demonstrando muita boa vontade. Montou um time de secretário excelente, né? O Thiago é um parceirão que a gente tem, um excelente engenheiro, está na secretaria. Agora mudou a estrutura, né? E virou um super secretário. Então, ser um time bom, que tem vontade, agora precisa compatibilizar essas informações, porque a gente já está feliz. A gente tem a Câmara de Vereadores com a presidência, que é bacana, você novamente próximo da parte de urbanismo, que é uma parte que você domina muito bem. Graças a você, salvou o nosso plano diretor. Eu falo que é graças ao Sinduscom, mas eu tô errado, viu? Desculpa toda vez que eu dei esse discurso. O seu nome, você salvou muita coisa ali, porque infelizmente tinha pessoas que tinham interesses diversos. E é o que eu falo lá no Sinduscom, às vezes tem. Se eu for seguir cada um, um quer fazer um negócio que vai atrapalhar o outro. Nós vamos filtrar de um jeito que seja bom para todo mundo, bom para a cidade, bom para o meio ambiente. Então, assim, a gente vê hoje que está o desenho correto. As pessoas certas, o prefeito, você, a presidência da Câmara, está tudo alinhado para dar certo. O que precisa? A gente compatibilizar, saber que vai ter pessoas que vão vir com seus interesses, mas que a gente tem que prezar pela cidade. Porque no final, a pessoa quer viver numa cidade bacana, segura, bonita, e ter orgulho da cidade. Fala, pô, esse prédio aqui é lá de Anápolis, olha o que os caras fizeram aqui, olha que coisa bacana. O mundo é assim, é concorrência. A Anápolis precisa ter mais construções arrojadas, precisa ter coisa mais interessante das pessoas virem ver. Nós somos uma cidade de turismo de negócio. Beleza. E cadê os nossos empreendimentos do turismo de negócio, do turismo religioso? Cadê o incentivo da arquitetura das igrejas, da arquitetura religiosa, da própria questão da base aérea, questão militar? Então, a gente precisa fazer uma leitura da cidade, descobrir qual que é a cidade que a gente quer e saber que Anápolis pode mais. Amém. Eu sou pastor também. Ô, Luiz, que bom, cara, ver um arquiteto urbanista com essa cabeça arejada, voltada para o futuro, porque nós já tivemos colegas seus aqui em Anápolis durante algumas décadas. Nossa. Que eu creio que não vou negar a contribuição, mas eu acho que mais atrapalharam do que ajudaram. E eu creio que nós estamos vivendo realmente um bom momento. Quero agradecer você que está nos acompanhando aqui no Anápolis Pode Mais.
Você vai acompanhar cortes de momentos específicos aqui desse bate-papo, que visa melhorar a nossa cidade a cada dia, pessoas que têm contribuído, que têm colaborado para o desenvolvimento sustentável da cidade de Anápolis. E nós vamos chamar um ambientalista xiita no próximo, tô brincando, eu não tenho coragem, para que a gente possa equilibrar de maneira nenhuma. E nós contamos com a colaboração de cada um de você que mora em Anápolis e que torce pelo sucesso da cidade de Anápolis, para que nós tenhamos o melhor plano diretor da região centro-oeste, quem sabe aí, do Brasil, aqui na cidade de Anápolis. E para isso, você é peça fundamental, Luizinho. Obrigado, viu? Deus abençoe você, conta com a gente e vamos para cima aí para melhorar e fazer com que a nossa cidade cresça e desenvolva cada vez mais. Eu que agradeço, esse podcast seu é uma ideia muito boa. O jeito que você faz a conversa aqui é o jeito que fica bacana, que a gente conversa naturalmente. Eu posso ter falado algumas coisas aqui, então se o corte for um corte muito expressivo e eu for cancelado, fica registrado que o Ederson vai me ajudar. Eu quero pegar as bobagens que você falou, que nós vamos destacar só isso. Eita, mas é isso aí. Quem está na frente da câmera é porque tem esse risco. E nós vamos mandar pro Enver, que está lá na China, para acompanhar essas. Eu pensei em chamar o Enver, eu não sabia que ele estava viajando, mas quando eu te convidei, eu pensei em chamar o Enver, que aqui cabe 3 pessoas. Eu pensei em chamar o Enver para estar junto aqui. Então bora trazer essa turma. Mas depois nós vamos trazer, vamos fazer outros podcasts aí, vamos trazer mais gente. E eu creio, inclusive a ideia do podcast é essa. Ao longo desse ano aí que nós vamos estar discutindo o plano diretor, vamos estar trazendo gente aqui de todas as frentes para que a gente possa estar discutindo a cidade aqui também nas redes sociais, beleza? Show. Obrigado, Deus abençoe vocês. Anápolis pode mais.